Então vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículo 25 em diante, que nos diz assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Os irmãos podem sentar-se, por favor. Todos vocês sabem, é impossível que vocês não saibam, a tragédia que aconteceu há menos de uma semana, com a queda do avião que ia para a Colômbia, levando todo o time de futebol chapecoense, e que vitimou 71 passageiros, e apenas 5 sobreviveram, como vocês sabem. Acredito que todos estejam bem informados disso, e não somente pelo fato de ter sido um time inteiro, mas também pelo histórico desse time, um time que vinha crescendo rapidamente, e que iria disputar justamente a final, disputar a taça sul-americana de futebol. Seriam 2 jogos, esse seria o primeiro jogo, mas quase tão chocante quanto recebermos essa notícia, que se deu na manhã do dia 29 de novembro, foi nós sabermos 1 ou 2 dias depois, quando tivemos a confirmação de que a queda daquele avião aconteceu por um motivo inacreditável: falta de combustível. É a chamada pane seca. O piloto colocou exatamente a quantidade de combustível necessária para chegar ao seu destino, e ele não contava que no momento em que ele pediu autorização para aterrissar, havia outro avião com emergência de pouso, e ele precisou dar 1 ou 2 voltas, que foi exatamente o que consumiu o restante final de combustível, fazendo com que aquele avião caísse a poucos minutos da pista de pouso. Uma tragédia, irmãos, uma tragédia ainda mais revoltante por conta do motivo, que era algo totalmente contornável. Bastava que ele tivesse feito um pouso de reabastecimento no meio do caminho, coisa que ele não quis fazer, provavelmente porque precisaria gastar mais 130.000, eu não sei se são reais ou dólares, acredito que sejam reais, e por amor ao dinheiro, 71 vidas foram ceifadas e outras 5 ficaram com sequelas. Me parece que 1 ou 2 não teve sequela física, mas sem dúvida alguma,
um trauma, uma sequela emocional, algo que jamais será esquecido, que fará com que a vida dos sobreviventes jamais seja a mesma. Pane seca é o nome que se dá para esse tipo de situação. E isso, amados, nos faz refletir naquilo que eu chamo de pane seca espiritual. Quantos são aqueles que começam muito bem a sua vida espiritual, mas que não chegam ao seu destino? Começam muito bem, com muita alegria, com muita motivação, participando de todos os cultos, de todas as atividades da igreja. Quantos são aqueles que começam muito bem, mas que ao longo do caminho vão esmorecendo, e por mais que nós tentemos reanimá-los, parece que nada surte efeito. Vão parando, até que chega um momento em que nós percebemos que esses irmãos estão frios espiritualmente falando, estão secos no seu relacionamento com Deus. E eu penso que não é exagero dizer que são irmãos que morrem espiritualmente, como aqueles 71 morreram nessa tragédia. Um número muito maior de crentes tem morrido em sua vida espiritual, o que é muito pior. Queridos, nós temos vivido dias em que a maior tragédia cristã de todos os tempos tem acontecido na maioria das igrejas, que é o fato de que muitos crentes hoje, muitos que se dizem cristãos, têm ficado pelo meio do caminho. E eu repito, por mais que nós visitemos, por mais que nós venhamos dar uma sacudida nesses irmãos, dizendo: volta para o caminho do Senhor. Se você se afastar desse caminho, que sim, é apertado, mas é o caminho da vida, se você se afastar dele, você estará perdido, porque Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim. O que adianta você hoje estar aqui ouvindo esta mensagem e daqui a um ano estar afastado do caminho do Senhor? Não adianta nada. Será que nós estamos compreendendo bem que o final desta jornada na qual nós estamos só acontecerá quando nós estivermos perante Deus em juízo? Quando nossa alma for recolhida deste corpo e nós estivermos perante o Senhor da glória, para que se abra o livro da nossa vida, e se abra o livro da vida, e se o nosso nome estiver ali inscrito, então temos a vida eterna. Mas se nós tivermos parado no meio do caminho, de nada adiantou anos e anos fazendo parte de uma igreja, ouvindo pregações, não adianta nada. Quantas são as pessoas que param no meio do caminho? E eu repito, não adianta a visita. Eu não estou dizendo para você não visitar, não, mas eu estou dizendo que pelo menos eu, como pastor, visito, revisito. Sabe por que não adianta? Porque são pessoas que conhecem a palavra. Não há nada que eu diga para estas pessoas que faça com que elas se convençam, porque elas já conhecem. Tudo que eu digo elas já sabem. E o que é que isso que eu estou dizendo aqui tem a ver com o texto que nós lemos? Tudo. Porque, amados, eu penso que se Jesus, na sua época, se na época de Jesus já houvesse aviões, eu penso que o Senhor usaria
um avião como parábola nesse texto aqui. Porque nesse texto que nós lemos, o Senhor conta duas parábolas. A parábola de alguém que foi construir uma torre, e o Senhor adverte que ninguém, ao construir uma torre, é imprudente a ponto de não calcular se terá os meios de concluí-la, porque se não tiver, ele vai parar no meio do caminho e será alvo de zombaria. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto prédios que se tornaram abandonados e que depois foram invadidos, pichados. Quantos já viram prédios assim? E geralmente a história desses prédios que se tornam os chamados prédios fantasmas, geralmente a história é de uma construtora que faliu no meio da construção e não teve meios de concluir a obra. Quanto gasto inútil! E ele conta também, o Senhor, uma outra parábola, trazendo o mesmo ensinamento, dizendo: qual é o rei que, indo combater outro rei, não calcula primeiro se com 10.000 poderá vencer o outro que vem contra ele com 20.000? Então, a respeito do que o Senhor está falando aqui? De nós não nos esquecermos de que seguir a Cristo implica também num custo, numa prática, em algo que, se nós não estivermos constantemente fazendo, ficaremos pelo meio do caminho, como o construtor de uma torre que não a pôde concluir e que depois é alvo de zombaria. E como é triste alguém que se desvia do caminho do Senhor, como esta pessoa depois é ridicularizada, zombada, esculachada por aqueles que, quando ela era crente, a zombavam por ela ser crente, mas agora zombam mais ainda por ela ter deixado esse caminho. É triste, irmãos, é triste. Então eu penso que Jesus poderia também ter contado a parábola de qual é o piloto que, ao levantar voo para chegar a um certo destino, não calcula primeiro se tem combustível suficiente para chegar lá, incluindo a possibilidade de que precise atrasar um pouco a sua aterrissagem por conta de um mau tempo, por conta de algo na pista que o impeça de aterrissar naquele momento. Qual é o piloto que não calcularia isso com muita atenção, com muito cuidado, porque se trata da sua própria vida e também da vida de outros passageiros que estão com ele naquele mesmo voo? Qual é o piloto? Pois eu lhe digo, é aquele piloto da Bolívia lá, que não calculou. Mas quantos são os crentes que fazem coisa pior? Todos nós estamos condenando aquele piloto, não é verdade? Mas que piloto imprudente, mas que piloto tolo. Todos estamos condenando aquele piloto. Eu tenho certeza que, se você não disse algo assim, você deve ter pensado algo assim. Agora eu lhe pergunto, o que é pior, a morte física ou a morte espiritual? Porque aquele piloto pode ter cometido um erro fatal. Mas se, por exemplo, se ele era um servo de Cristo, temente a Deus, ele está salvo nesse momento, apesar do erro que cometeu. Ele certamente não acreditava em momento algum que isso pudesse acontecer, porque senão ele não teria feito aquilo. Mas o que é pior do que a morte daqueles 71 passageiros, entre os quais havia ali cristãos, e pelo que me parece, verdadeiramente convertidos ao Senhor, alguns deles, que amavam o Senhor Jesus, que não se envergonhavam de Cristo,
que haviam nascido de novo e tinham ali o futebol ou o jornalismo, porque muitos jornalistas também morreram naquela queda do avião, mas faziam a sua profissão debaixo do temor de Deus. Então, o que é pior, a morte física ou a morte espiritual? Estas pessoas estão com Cristo agora. E como disse Paulo, o apóstolo, estar com Cristo é infinitamente melhor, irmãos. Infinitamente melhor. Nós não temos que temer a morte, queridos. A única certeza desse mundo é a morte. Não temos que temê-la. Se você teme a morte, é porque você ainda não está seguro da sua salvação em Cristo. E por que é que você não está seguro? Essa é a questão. Nós precisamos, irmãos, calcular previamente o custo de nós conseguirmos chegar até o final dessa jornada. Assim como nós não devemos iniciar uma edificação sem que tenhamos meios para concluí-la, assim como nós não devemos entrar numa guerra para perder. Qual seria o rei, qual seria o líder de uma nação, de um povo, que entraria numa guerra sabendo que vai perder? Assim como nós não devemos entrar numa guerra para perder, não devemos iniciar uma construção para parar pela metade, nós também não devemos seguir a Cristo sem que calculemos o custo de seguir a Cristo. Há um custo, irmãos, para seguirmos a Cristo. Quantas são as pessoas que param pelo meio do caminho porque não compreenderam isso? Eu conheço pessoas, escute, isso é muito sério, e talvez alguém aqui esteja passando por isso, ou ainda vá passar por isso. Pessoas que estão ouvindo pela internet, talvez tenham se afastado desse caminho por isso. Todos nós, todos que entregamos nossa vida a Jesus, passaremos por provações. E isso é necessário que aconteça, irmãos. Você entende isso? É necessário. Todos nós. Somente quando nós chegarmos na glória, queridos, é que nós vamos compreender o quanto foi necessário passarmos por provações, queridos. Porque o que Deus tem preparado para aqueles que realmente o amam é algo tão maravilhoso, mas tão precioso. Queridos, pense comigo, uma vida eterna, sem fim, ao lado de Cristo, com Ele, para todo sempre. Algo tão maravilhoso, tão precioso, algo indescritível. Isaías escreveu: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É algo fenomenal. Quando nós chegarmos lá, se nós chegarmos lá, se não pararmos no meio do caminho, escute isso, não seja um tolo, não seja como aqueles: eu estou hoje sendo evangélico, se eu ver que isso não funciona, eu me afasto, procuro outra religião. Então não vai funcionar não, não vai, porque Deus conhece a tua motivação. Se você busca a Deus por interesse, Deus conhece. Então o que Deus tem preparado para nós é algo tão precioso, tão maravilhoso, que nós precisamos ser provados, irmãos. E quantos são aqueles que param no meio do caminho, quando ficam desempregados, e às vezes o desemprego se prolonga por anos. Eu nunca vou me esquecer o testemunho de um irmão, ele não era da nossa igreja, ele foi convidado a pregar. Ele disse que ficou 3 anos desempregado.
sendo um profissional, entregava currículo toda semana, um batalhador com família, se não me engano 2 ou 3 filhos, 3 anos, e nesses 3 anos ele disse que em momento algum ele abriu a boca para murmurar, para reclamar, e por conta disso, ele então estava dando o testemunho dele, que em todos esses 3 anos, nada faltou para a sua família. É bem verdade que ele não tinha possibilidade de comprar filé mignon, bacalhau, não tinha possibilidade de colocar uma carne de primeira sobre a mesa, mas nenhum deles passou fome, nenhum deles precisou mendigar o pão. Como disse o salmista: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. O nosso Deus é fiel à sua palavra. Se nós confiamos nele, se nós passamos pela prova dando glórias a Deus, isso é agradável ao Senhor, e Ele nos sustenta, como Ele sustentou Elias, através de um corvo, depois através de uma viúva. O nosso Deus é poderoso para nos sustentar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas quantas são as pessoas que quando ficam desempregadas, Deus não me ama, eu servi Deus há tanto tempo para Deus agir assim comigo, e não compreendem que o plano de Deus é um plano muito maior do que os nossos projetos mundanos, carnais e passageiros. O plano de Deus é um plano de eternidade, de eternidade. O que são 1 ano, 2 anos, 3 anos de provação, diante de uma eternidade de glória com o Senhor. Durante toda aquela eternidade você olhará para trás e dirá que aquilo não foi nada, mediante tanta glória, tanta alegria, tanta paz que nós teremos na eternidade com o Senhor. Mas quantos são os crentes que por causa de um desemprego, que por causa de uma dívida, ficam chateados com Deus? Mas que direito temos, irmãos? Que direito temos de ficarmos chateados com Deus? Como se Ele nos devesse alguma coisa. Há pessoas que dão dízimo, que ofertam, achando que com isso estão comprando Deus, e quando passam por um momento difícil na vida, se zangam com Deus. Mas Senhor, eu tenho sido fiel há tanto tempo, como é que o Senhor permite comigo, logo comigo, Senhor? É necessário que passemos por provações. Agora a questão é, se nós não estivermos corretamente abastecidos, se nós não estivermos do modo como devemos estar, quando chega a provação, somos reprovados, queridos, reprovados, sabe? Eu alerto as pessoas aqui, eu alerto, irmãos, quando eu vejo alguém que na hora da oração coletiva não ora, há pessoas aqui assim, estão distraídas, não oram, no máximo fecha o olho, fica de boca fechada. Mentalização, já falei aqui, né? Tem crentes budistas aqui, zen budistas, ficam mentalizando. Eu não sei aonde aprenderam isso, não foi na palavra de Deus. Eu alerto. Há outros que na hora do louvor não louvam, não louvam. É como se o louvor fosse coisas de idiotas. Não louvam e ainda ficam olhando para os irmãos como se eles fossem panacas. Como são imbecis esses crentes, ficam cantando para o nada. Você sabia que tem gente assim aqui na igreja? Aqui. Presta atenção no louvor, olha bem ao teu redor na hora do louvor.
O ministro fala assim: levante a mão para adorar a Deus. Aí ao invés de levantar a mão, a pessoa cruza o braço, ainda faz assim, ó. Ninguém manda em mim. Irmãos, é impressionante. São as mesmas pessoas que ficam pelo meio do caminho. Ficam, irmãos. Eu estou dizendo para você, se a tua oração não for fervorosa, se a tua adoração não for verdadeira, Deus sabe, e Ele vai colocar uma provação na tua vida para te derrubar. Deus vai fazer isso, porque a língua mentirosa não fica na congregação dos justos, irmãos, não fica. Todos nós temos que ser provados, e é bom que venha a provação, é bom que a figueira seja sacudida, que o fruto podre caia, é bom que a folha seca vá embora, é bom, irmãos, é bom, faz bem para a igreja. Veja que interessante, no versículo 25, grandes multidões o acompanhavam. Olha que maravilha. Qual é o pastor que não gostaria disso? De uma grande multidão na membresia da sua igreja, uma grande multidão, 5.000 membros, 10.000 membros, uau, uma grande multidão. Você no lugar de Cristo, tendo que pastorear essas ovelhas, com a mentalidade de hoje, certamente diria o quê? Coisas agradáveis de se ouvir. Lutei tanto para conquistar essa multidão, então agora eu só vou dizer coisas agradáveis, para que ninguém vá embora, para que ninguém se zangue comigo. Minhas pregações serão doces e gostosas de se ouvir. Certa vez, um músico que tivemos na igreja, nós tínhamos lutado para encher a igreja, irmãos. Fizemos tantas visitas, foi quando a gente começou a igreja de Nova Vida aqui em Laranjal. E em 3 meses, para a glória de Deus, a igreja estava lotada, né? Lotada. Só que antes desses 3 meses, quando já estava lotada a igreja no 2º mês, eu trouxe uma palavra dura, e aí esse músico se aproximou de mim e disse: pastor Alan, eu não entendo o senhor, pastor. Pastor, a gente visitou tanta gente, a gente foi na casa de tanta gente, pessoas que tinham se afastado aqui da igreja com o antigo pastor, que era uma pastora na verdade. Batalhamos tanto para encher essa igreja, e quando finalmente a igreja está cheia, o senhor traz uma palavra dura dessa, pastor? Vai espantar todo mundo vai embora. Nunca vou esquecer quando ele falou isso. Pois é exatamente o que Jesus fez aqui, foi com ele que eu aprendi. Irmãos, quando uma grande multidão está seguindo a Cristo em determinado lugar, é muito provável que boa parte dessas pessoas não estejam compreendendo bem o custo de seguir a Cristo. Não estejam compreendendo bem. Por isso o Senhor contou 2 parábolas aqui. Há um custo para seguir a Cristo. O Senhor não se ilude com quantidade. O que o Senhor busca em nós é qualidade, irmãos. Qualidade. Então o Senhor usa 2 parábolas. A primeira delas nos mostra, queridos, que seguir a Cristo se trata de um processo de edificação. Repito, temos que entender uma coisa. Quantos aqui querem seguir a Cristo? Digam amém. Amém? Seguir a Cristo em primeiro lugar se trata de um processo ininterrupto, diário, de edificação. Vejam comigo o versículo 28 em diante. Preste atenção nele, nesse texto. Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e
verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Será que Jesus está querendo nos dar uma aula de construção, de alvenaria, de empreendimento imobiliário? Obviamente não. O Senhor está falando da nossa vida espiritual. Seguir a Cristo é, antes de tudo, um processo na nossa vida, no nosso interior, de edificação. Essa palavra aqui que o Senhor usou, que é construir, né? Versículo de número 30, este homem começou a construir, e lá também, no versículo 28, qual de vós pretendendo construir, essa palavra construir no grego é a palavra oikodomeo, e é a mesma palavra que pela primeira vez aparece na Bíblia, em Mateus capítulo 7, no versículo 24. Eu até conheço de cor essa passagem, mas não vou me arriscar aqui. Mateus 7, 24, onde o Senhor diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou, que construiu, que no grego oikodomeu, essa é a palavra, e a primeira vez que essa palavra aparece no Novo Testamento é aqui, em Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, coloca em prática, será comparado a um homem prudente. Vejam aí, prudência. O que faltou naquele piloto? Prudência. O que faltou no construtor que não pôde terminar a torre? Prudência. No rei que não conseguiu vencer o seu oponente, faltou prudência. Faltou cálculo de despesa. Faltou pensar direitinho, ponderar se realmente ele poderia chegar até o fim. Então vejam aqui, há um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que edificou, que construiu. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então o que é a rocha? A rocha não é apenas Jesus. Eu estou na rocha porque eu aceitei Jesus. A rocha é a prática do que Jesus ensinou. Amém? Se eu pratico o que Jesus ensinou, eu estou firmado na rocha. A rocha é o ensino de Cristo, é o que Ele ensinou. E por outro lado, prossegue o Senhor, versículo de número 26, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou, que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Uau! O que há em comum entre os dois construtores? A tempestade. Como diz a palavra de Deus, o bem e o mal sucede a todos. A todos. Seja você cristão ou não. Todos nós atravessamos tempestades na vida, irmãos. E não pense que porque você é cristão, porque você está seguindo Jesus, que você não vai ter mais problemas. Sim, você terá problemas. A diferença é que se você for um praticante da palavra de Deus, você não terá uma pane seca, entendeu? Você não vai ficar pelo meio do caminho. A sua vida não será uma tragédia. Mas se você não praticar o que Jesus ensinou, e o que foi que Ele ensinou? Em primeiro lugar, Ele nos ensinou a oração, irmãos. A oração não somente foi ensinada exaustivamente pelo Senhor Jesus, como também foi
ilustrada por ele na vida prática. Quantas vezes, lendo os evangelhos, nós encontramos o Senhor Jesus se retirando para lugares desertos a fim de orar, estar a sós com o Pai. Em certa ocasião, os discípulos acordaram de madrugada: onde está o Senhor? Onde está o Mestre? E o procuraram até o nascer do dia, e o encontraram num lugar solitário, orando. E o interessante dessa história é que uma multidão estava procurando o Senhor, porque queria continuar sendo curada, liberta de demônios. E o Senhor passa. Quando, por exemplo, Jesus foi escolher os apóstolos, ele passou a madrugada inteira orando, certamente pedindo direção ao Pai. Pai, não me deixe errar na minha escolha. O Senhor tem certeza mesmo que é Pedro, Senhor? Ele tem a língua tão comprida, Senhor. Ele é tão intempestivo, Senhor. O Senhor tem certeza mesmo que eu devo escolher Simão Pedro? Eu fico imaginando Jesus orando ao Pai, e o Pai confirmando no coração dele: Mateus, Senhor, o coletor de impostos, aquele que foi ladrão a vida inteira. O Senhor tem mesmo certeza que eu devo chamar a esse? Olha, o Senhor tinha tanta intimidade com o Pai, que ele acertou em cheio naqueles 12, até mesmo ao escolher Judas, porque era necessário que um deles o traísse. Então, queridos, Jesus nos deu exemplo de oração. Quando Jesus começou a sua pregação, qual foi a sua primeira palavra? Vocês lembram? Quando Jesus começou a pregar, nós encontramos isso em Mateus, em Marcos e Lucas. Qual era o conteúdo, o resumo da pregação de Jesus? Arrependei-vos. Amém? Lembra-se disso? Arrependei-vos. Então o que o Senhor nos ensina? O arrependimento. O arrependimento de pecados, o mesmo ensinamento de Pedro, quando no dia de Pentecostes disse para aquela multidão: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério, porque a promessa de Deus é para vós, é para vossos filhos, é para tantos quanto estão longe, para tantos quantos Deus chamar. A promessa do Espírito Santo: recebereis o dom de Deus, se vos arrependerdes. Agora, onde há um coração duro, um coração endurecido, que não se dobra diante do Senhor, nesta vida, irmãos, haverá uma pane seca. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Escute isso: Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça a quem? Aos humildes, àqueles que se dobram na presença do Senhor em oração, e reconhecem que precisam dEle, que precisam do seu perdão todos os dias, da sua graça todos os dias. Será que nós temos praticado isso, irmãos? Será que nós temos nos reabastecido no meio do caminho? Ou será que estamos como aquele piloto imprudente, que partiu da Bolívia em direção à Colômbia, sabendo que deveria reabastecer-se no meio do caminho, mas preferiu correr o risco de chegar lá com a conta do combustível? Misericórdia! Quantos são os crentes que não se reabastecem, que não gastam tempo com Deus em oração, que não se fortalecem na palavra de Deus, queridos? Ou você pensa que quarta e domingo aqui na igreja é o bastante? Se você não tiver uma prática diária de oração, de leitura da palavra, de meditação, você fica pelo meio do caminho. Fica. Quantos são aqueles que têm ficado pelo meio do caminho? Só lê a Bíblia na igreja, só ora na igreja, quando ora, só louva a Deus aqui com os irmãos, não canta um louvor quando está em casa, sabe, fazendo qualquer coisa, até tomando banho, não adora a Deus, não glorifica o Senhor.
sabe que tem que perdoar o próximo, mas insiste em guardar rancor. Jesus nos ensinou, até na oração do Pai Nosso, o modelo de oração. O perdão ao próximo é algo tão importante, que até na oração do Pai Nosso o Senhor nos colocou ali. Esse modelo de oração não é uma reza, é um modelo de oração. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. E depois de nos ensinar isso em Mateus capítulo 6, o Senhor acrescenta: porque se vós não perdoardes aos vossos irmãos as suas ofensas, tampouco o Pai Celestial vos perdoará a vós as ofensas. Quantos querem ser perdoados por Deus aqui? Quantos? Amém? Eu quero. Ah, meu Deus, como eu quero, irmãos. Como eu quero. Agora, se nós não perdoamos o nosso próximo, nós não somos perdoados por Deus. E que tolice é isso, não é? Porque, irmãos, a mágoa, o rancor, o ressentimento é um veneno que só faz mal para o coração de quem os guarda. A pessoa de quem você guarda mágoa não está sofrendo com a tua mágoa, com o teu ressentimento, com a tua frieza, com a tua indiferença. Quem está sofrendo é você. Então nós não temos outra alternativa senão perdoar, amém? Se você quer estar com Cristo eternamente, perdoe os teus inimigos, ore pelos que te perseguem, abençoe os que te amaldiçoam, faça o bem aos que te fazem o mal. E isso vai para todos, não vai só para quem está na igreja há muitos anos, vai para quem está se batizando agora, em processo de batismo. Serve para idosos, para adultos, para jovens, para adolescentes e crianças. Todos nós temos que perdoar. Me preocupa quando eu sei de desavenças entre adolescentes, porque me parece que os adolescentes acham que porque são adolescentes serão salvos, só por isso. Não serão não, não serão não. Se não se converterem a Cristo de coração, estão condenados ao inferno. Se não perdoarem o próximo, se não amar como o Senhor nos ensinou a amar, incondicionalmente amar. Nenhum adolescente será salvo porque é adolescente, porque é bonitinho ou bonitinha, porque é teen. Não. Arderá no fogo do inferno se não se arrepender, porque infelizmente o homem é mau desde a sua meninice, diz a palavra do Senhor. E é por isso que as crianças também precisam se arrepender de seus pecados e se converterem a Cristo para serem salvas. Não estou falando dos bebês que não têm noção do que é certo e errado, mas a partir do momento que temos consciência, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Você compreendeu? Ser edificado, escute isso. Eu estou na igreja bíblica cristã há 15 anos, então eu estou sendo edificado. Depende. Se você apenas ouve as pregações aqui, as mais de 700 pregações que foram pregadas nessa igreja estão na internet. Isso desde 2006, sem contar as que estão na internet desde 2001. Então são mais de 1000 pregações que já foram trazidas nessa igreja em 15 anos. Mais de 1000 pregações. Você pode ter ouvido 1000 pregações, mas se você não ouve com o coração disposto a se dobrar perante a palavra de Deus, e se converter a Cristo, e praticar o que Ele ensinou, se esforçar nisso, como um construtor que quando constrói, ele sua, ele se cansa, às vezes até se machuca. Não é possível se construir uma torre sem suor, sem esforço, sem cansaço, sem correr o risco até de um acidente. Mas ele prossegue, ele continua, porque ele quer chegar até o fim. E quando ele ver a torre construída, ele vai contemplá-la tantas e tantas vezes, dizendo: valeu a pena cada gota de suor, valeu a pena. Como é bom o senso do dever cumprido, não é, irmãos?
Como é gostoso isso, queridos. Mas aquele que não pratica, não é corretamente edificado, e ele não vai perseverar na fé, não vai. Tornai-vos praticantes da palavra, diz Tiago na sua epístola, tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a quem? A vós mesmos. Tiago capítulo 1, versículo 22. Aquele que apenas ouve a palavra, que pregação linda, pastor, que mensagem, pastor, glória a Deus pela sua vida, mas linda para os outros, mensagem edificante para os outros, porque ele mesmo não recebeu nada, será que nós somos assim? Será que nós estamos sendo edificados ou não? É como aquele pastor que tinha uma senhora na igreja, que tinha um linguaço, uma língua ferina, como gostava de falar mal dos outros, e o pastor cansava de pregar mensagens nesse sentido, mas aquela senhora não mudava, e ela era vizinha da igreja, morava do lado da igreja, e teve um dia que caiu uma tempestade fortíssima, alagou tudo de tal maneira, que a única pessoa que conseguiu ir naquele culto foi aquela senhora, a única, ninguém mais foi na igreja naquele dia. Aí o pastor falou, agora sim eu vou acertar o alvo. Aí ele pregou em Tiago capítulo 3, sobre a língua, e pregou, e vociferou, sabe, e orou, e na pregação ele ficou contente, porque a irmã dizia assim, amém pastor, glória a Deus, oh Deus, fala Senhor. E quando terminou a mensagem, aquela irmã foi cumprimentar o pastor, chorando, pastor, estou tão emocionada com essa mensagem, pastor. Aí ele, é mesmo, irmã? Deus falou ao seu coração? Pastor, o senhor não entendeu, pastor. Eu estou chorando aqui é porque os irmãos que tinham que ouvir essa mensagem não vieram no culto, pastor. Então, meu irmão, minha irmã, se você não ouvir a palavra para você, não adianta nada, você pode estar sozinho aqui ouvindo essa mensagem. Agora, se você ficar como alguns que ficam assim, fala a Deus, ele está dizendo é para falar com os outros, não é com ele, não é verdade? Ele está tão contente com aquela palavra para os outros, mas para ele não. Mas a palavra é para cada um de nós, amém? Cada um de nós. Nenhum de nós é melhor do que o outro não, viu? Nenhum de nós é melhor do que o outro não. É o Espírito Santo de Deus que nos transforma. Toda a glória é de Deus. Por que alguns então não são transformados? Porque não permitem, porque não se rendem, porque fazem uma força contrária, compreendem? E a outra parábola que o Senhor contou aqui, né, que nós temos aqui nesse texto, nos mostra que seguir a Cristo é enfrentar oposição. Veja comigo aqui a continuação, deixa eu voltar aqui para Lucas, que eu estou aqui em Mateus, Lucas capítulo 14, veja comigo aqui no versículo de número 31 e 32. Qual é o rei que indo para combater, é um combate, qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. O que o Senhor nos mostra aqui? Que segui-lo é, mais cedo ou mais tarde, enfrentarmos oposição. Estão compreendendo? Há uma oposição. Ou você pensa que o diabo vai desistir facilmente de você. Você estava nas mãos dele. Você era um daqueles que agia segundo o espírito que opera nesse mundo, como diz o apóstolo Paulo. Um filho da desobediência, que andava segundo os desejos da carne,
divertindo Satanás e seus demônios com os teus pecados, os alimentando todas as vezes que você cometia um pecado, e de repente você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, e agora você se arrepende de todos os seus pecados, e você quer uma vida segundo a vontade de Deus. Você pensa que o diabo vai dizer assim: ah, então tá, perdi. Você acha que ele vai dizer isso? Você acha que os demônios que te oprimiam vão desistir de você? Aquelas práticas pecaminosas que você tinha antes de conhecer a Cristo continuarão assediando você, o que não significa que você terá que cometer aqueles pecados. Há uma oposição, há uma batalha espiritual. O que o inimigo quer é que você desonre a Deus, é que você não seja digno das gotas de sangue vertidas pelo Senhor na cruz do Calvário. E todas as vezes que nós nos entregamos ao pecado, nos entregamos à carne, nós desonramos o Senhor. E lamentavelmente agradamos ao diabo. Será que nós estamos cientes dessa batalha? Há uma batalha, mas esta batalha é vencida através da oração, através da meditação na palavra de Deus, de você se apropriar das armas espirituais. A palavra de Deus não é letra que mata, é espírito que dá vida. Então se encha da palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, recite salmos em voz alta, decore versículos, se aproprie da palavra. Quanto mais da palavra de Deus houver em você, menos você irá pecar, menos você irá escorregar no lamaçal do pecado e se afundar nele, e mais chances você terá de seguir até o fim, porque a nossa força está na palavra de Deus, e o poder está no Espírito Santo de Deus. Então, queridos, o Evangelho é tão simples, irmãos. Eu é que estou complicando aqui com essa mensagem. O Evangelho não passa disso, você crer em Jesus, em tudo o que Ele ensinou, e praticar. E essa prática principalmente é meditar nos seus ensinamentos, na sua palavra, recebê-los na sua vida, e orar, para que você ande nesse caminho pelo poder de Deus. Os antigos tinham um ditado que eu não ouço mais na igreja, irmãos, mas quando eu me converti, eu escutava constantemente isso. É uma máxima que dizia o seguinte: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder. E esse é o maior problema da igreja hoje. O diabo tem sido bem sucedido em distrair os cristãos com WhatsApp, com Facebook, com Netflix, com internet, com celular. O diabo tem sido bem sucedido em iludir as pessoas com distrações, com PlayStation, Xbox, coisas que roubam o tempo que nós deveríamos estar gastando na meditação da palavra, na oração, na evangelização, na visitação aos enfermos. Aliás, eu não posso deixar de dizer isso aqui. Anteontem, eu estive lá visitando o Tião, o irmão da pastora Fabiana, que se converteu recentemente, será batizado para a glória de Deus, assim como a irmã Diva, que está aqui também, que se converteu também na mesma ocasião para a glória de Deus. E o Tião, lá no hospital, me disse que não havia passado ninguém ali para falar de Jesus, o tempo que ele esteve lá. E na enfermaria que ele estava, havia mais 2 leitos. Um outro que era irmão em Cristo, e eu também orei junto com ele. O nome dele é Davi. Inclusive ele disse que quando sair do hospital, ele quer nos conhecer, quer visitar a nossa igreja. Ele mora no Jardim Catarina. E um outro senhor, que se chama José Conceição, bem idoso, irmãos, e estava num quadro aparentemente grave, entubado inclusive, e pela misericórdia de Deus eu pude evangelizá-lo, e ele ali
se converteu ao Senhor, se arrependeu de seus pecados e entregou sua vida para Jesus. Ore por ele, irmãos, José Conceição. Agora, o que me deixou chocado foi que o Davi disse que havia ficado também em outro hospital 5 dias, que é o hospital geral, numa enfermaria com vários leitos, e nesses 5 dias não foi ninguém lá falar de Jesus para aqueles enfermos. E então na terça-feira o evangelista Júlio estará indo no hospital geral, provavelmente eu também estarei indo com ele, e nós queremos saber se está sendo proibida a evangelização, ou se realmente os cristãos, ou que se dizem cristãos, não estão mais visitando os enfermos. E, irmãos, nós precisamos fazer isso, queridos, porque, por exemplo, aquele José Conceição, eu creio que eu tive uma revelação de Deus. Aquele homem, talvez ele nem esteja mais aqui entre nós. Ele estava num estado muito grave mesmo, aparentemente falando. Eu não sou médico, mas aparentemente dificuldade para respirar, sabe? Um senhor de provavelmente mais de 80 anos de idade, bem idoso. Quando eu comecei a falar de Jesus, ele não estava com o coração aberto, mas depois ele começou a chorar, e ele entregou a vida para Jesus. E, amados, é por isso que a gente nunca pode dizer que uma pessoa está no inferno, porque pense comigo, eu não sei a vida daquele homem, talvez aquele homem tenha sido mau, tanto é que no horário de visita ninguém foi visitá-lo. Talvez ele tenha sido um homem ruim, que fez maldades, mas na hora em que eu falei do arrependimento de pecados, e eu perguntei se ele queria aceitar Jesus, primeiro ele disse, ainda não, com um tubo na boca, ainda não. Mas aí o Espírito Santo me deu o discernimento, eu falei assim, seu José, presta bem atenção, não importa a vida que o Senhor teve até agora, o Senhor pode ter feito mal para muitas pessoas, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor, quando Jesus entregou sua vida na cruz do Calvário, ao seu lado direito, havia um malfeitor, que naquele momento se arrependeu dos seus pecados, e mesmo sem ter feito nada de bom durante toda a sua vida, ele recebeu a promessa do Senhor, de que estaria com ele naquele mesmo dia no paraíso. Ele seria salvo, porque se arrependeu e reconheceu que Jesus é o Salvador da sua alma. Seu José, o Senhor se arrepende dos seus pecados. Naquele momento ele já estava com os olhos cheios de lágrimas, e quando eu falei, o senhor quer aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador? E aí ele fez assim com a cabeça, quero. E aí eu orei por ele. Eu fico pensando, irmãos, se aquele homem naquela noite partiu, escute, e no dia seguinte foi o seu velório e enterro, eu penso que os seus familiares, os poucos familiares que foram ao enterro, repito, aquele homem não recebeu nenhuma visita naquele dia, estava abandonado no hospital. Eu me pergunto, aquelas pessoas todas vão imaginar que o José da Conceição está no inferno, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, ele se arrependeu no último instante. Deus deu a ele a última oportunidade da salvação, e ele não a desperdiçou. Ele se arrependeu dos seus pecados, ele chorou, e ele reconheceu ser um pecador que carecia de Cristo para a sua salvação, e para a glória de Deus ele foi salvo, irmãos. Ele foi salvo. Então, queridos, nós nunca podemos julgar alguém num enterro e dizer que aquela pessoa está perdida, porque pode muito bem ser que aquela pessoa que passou a sua vida inteira no pecado, no último instante, tenha reconhecido o erro gravíssimo que cometeu, e tenha se arrependido genuinamente e se convertido a Cristo para a sua salvação. E nós temos um Deus tão misericordioso, irmãos, que Ele aceita o nosso arrependimento e nos permite entrar na vida eterna, se nos convertermos a Ele. Então, queridos, eu quero encerrar essa mensagem de uma maneira surpreendente, preste atenção nisso, escute isso com muita atenção. Eu tinha outros textos para ler, eu vou dar só a referência aqui, está sendo gravada a mensagem, em casa você pode conferi-los. Eu ia falar sobre a questão do combate contra a nossa carne, aonde Paulo diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne.
Então nós temos o combate da nossa própria carne a enfrentar todos os dias. Isso está em Gálatas capítulo 5, meditem em casa, do versículo 16 até o 25. Nós temos o combate contra as forças espirituais do mal, um texto que vocês conhecem, está em Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 13, mas você pode continuar a leitura até o fim do capítulo, aonde Paulo começa dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós temos o combate contra forças espirituais e o combate contra o sistema desse mundo, o sistema corrupto desse mundo, né? O jeitinho brasileiro, por exemplo. E nós nos opomos a isso por causa da palavra de Deus. Então nós temos a oposição do mundo. E aqui eu coloquei 2 textos, 2 Timóteo 3,12, onde Paulo diz: todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Temos a oposição do mundo, temos a oposição dos nossos familiares, temos a oposição dos colegas de trabalho, temos a oposição dos vizinhos, que não concordam com o nosso modo de agir correto e íntegro para a glória de Deus. Isso incomoda, a luz incomoda as trevas. E coloquei também 1 João 2, 15 a 17, que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, queridos, eu não tenho mais tempo, eu tenho que concluir essa mensagem, mas é uma mensagem tão importante, irmãos, que eu não poderia resumi-la aqui. Como é importante essa mensagem, porque ela pode fazer a diferença na sua vida, entre você ficar pelo meio do caminho, ou você chegar até o destino, a salvação eterna em Cristo Jesus. Quantos são aqueles que ficam pelo meio do caminho, irmãos? E eu concluo essa mensagem dizendo algo surpreendente. Veja comigo o versículo 33, Lucas capítulo 14, versículo 33, que diz assim: assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha que interessante. Ele conta uma parábola de um construtor. Para se construir, é necessário ter o material da construção. E depois ele conta a parábola de um rei que vai combater outro rei. E para se vencer, novamente é necessário o quê? É necessário ter o bastante em armas, o bastante em soldados, o bastante em estratégia militar, para que se consiga vencer. E depois de contar essas 2 parábolas que nos trazem a ilustração do ter, Jesus fala exatamente o oposto disso. Ele diz o seguinte: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sabe por quê? Escute isso, preste atenção. Porque se você tentar edificar a sua vida pelos teus esforços, você não conseguirá. E se você entrar nessa guerra a qual você já entrou, e tentar vencê-la com os teus esforços, com a tua inteligência, com a tua esperteza, sem orar, sem se fortalecer na palavra, você não conseguirá vencer. Queridos, quem nos edifica é o Senhor. Quem nos dá a vitória nas batalhas do dia a dia é o Senhor. Por isso, irmãos, seguir a Cristo não se trata de nós termos condições de segui-lo, se trata de nós renunciarmos a nós mesmos e permitirmos que Ele faça a obra completa na nossa vida. Por isso as últimas palavras de Jesus na cruz, antes de render o Espírito, foram: está consumado.
Toda a obra da nossa salvação foi consumada, o véu se rasgou, não há mais separação entre nós e o nosso Deus. Tudo quanto temos que fazer é buscá-lo de todo o nosso coração, e Ele nos enche do seu Espírito Santo, e Ele nos edifica pela sua palavra, e Ele nos capacita a seguir o caminho apertado que conduz à vida eterna, que é o próprio Jesus. Que você possa se esvaziar de si mesmo, a tal ponto que você diga como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração para sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus.